Olá, pessoal. Meu nome é José Gabriel Moraes de Souza. Eu sou aluno do quinto semestre do curso de Comércio Exterior, aqui pela FATEC de Indaiatuba. Eu gostaria primeiramente de começar agradecendo à professora Renata Lucieto por ter me orientado durante esse quinto semestre no meu PTG, no meu projeto de trabalho de graduação, onde eu vou estar abordando a análise do melhor modal de transporte internacional para entrega de chás para o Japão. Bem, introduzindo um pouco ao trabalho, né, o objeto de estudo ele é a empresa fictícia chamada BT, que foi desenvolvida durante o curso de Comércio Exterior da FATEC de Indaiatuba, e ela tem como seu business a manufatura e distribuição de chás com sabores tipicamente brasileiros. Alguns exemplos de chás, né, que a BT vai produzir seria de erva mate, siriguela, mandacaru e folha de amora. Esses produtos eles são para distribuição nacional e internacional. E o objetivo do PTG, né, foi dado como uma meta a conquista do mercado japonês. Então, o meu trabalho ele vai focar principalmente na análise do melhor modal de transporte para a distribuição de chás no mercado japonês. Bom, e para a gente começar aqui, né, na nossa introdução, junto com a professora Renata, foi desenvolvido duas vertentes de pesquisa, duas hipóteses, sendo essa distribuição internacional pelo modal aéreo ou a distribuição pelo modal aquaviário. Ambos eu vou estar explanando um pouco mais à frente, tá? E quanto à metodologia, ela vai ser uma metodologia exploratória com base em fontes secundárias que, conforme Gil explicou em 2008, ela tem por propósito uma visão geral acerca de determinado fato. Bem, contextualizando um pouco, né, sobre a introdução ao planejamento da distribuição, essa etapa ela é fundamental e ela se inicia juntamente com o controle da produção. E eu trouxe aqui um trechinho que Balu disse em 2006, que ele sintetizou planejamento como controle, né? Ele frisa essa palavra, controle, que visa mensurar o desempenho da empresa e adotar as medidas corretivas necessárias quando o desempenho não está de acordo com os objetivos. E claro, uma vez que ela não atinge os objetivos traçados, ela gera perdas e essas perdas elas desagregam valor ao produto. Bem, uma vez que você faz o planejamento, você vai chegar aos modais existentes de transporte, que são eles: rodoviário por meio de rodovias, ferroviário pelos trilhos, as ferrovias, o aéreo pelo espaço aéreo mundial, o aquaviário por meio de rios e mares, oceanos, dutoviário por meio dos dutos de transporte e o infoviário que é o transporte de informações, né? E nesse momento nós vamos direcionar o nosso foco para as nossas hipóteses. Quais são as nossas hipóteses? O transporte pelo modal aéreo e aquaviário. Bem, conforme dito na introdução, nós iremos explorar um pouco do modal aéreo, que ele tem como característica o transporte de mercadorias e passageiros em aviões. E ele é descrito como um transporte indicado para mercadorias de alto valor agregado ou para perecíveis, como é o caso dos medicamentos, das frutas e dos componentes eletrônicos. Segundo Gianotto, que trouxe informações aí de 2022, entre janeiro e agosto, houve um montante de 53 milhões de embarques realizados no Brasil. E foi elaborado também uma tabela para a comparação de pontos positivos e negativos pelo site Logística para Todos, onde dos pontos positivos nós podemos destacar aqui o transporte de grandes distâncias. O transit time ele é curto no modal aéreo, o seguro de carga ele é barato,
e ele atende localidades próximas a centros urbanos. E os pontos negativos, a gente está falando aqui do limite de volume baixo, do frete elevado e ele é restrito aos terminais de acesso. Em outras palavras, nós precisamos de um aparato para que essas mercadorias sejam recebidas nos correspondentes terminais de acesso. Bem, e falando do modal aquaviário, né? Ele é o modal onde ele realiza a movimentação de mercadorias e passageiros por meio de embarcações. Ele tem um baixo índice de avarias e, segundo o registro da ANTAC desse ano de 2022, né, que é a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, entre janeiro e junho foram movimentadas 581 milhões de toneladas nos portos brasileiros, públicos e privados. Tá? E foi realizada uma tabela, tá? Também pelo site Logística para Todos, para a gente ter uma maior acuracidade, né, e veracidade dos fatos, né, entre pontos negativos e positivos. E dos positivos a gente pode destacar que ele também transporta por grandes distâncias, tá? Ele tem uma capacidade grande para mercadorias, né, para transporte de cargas. Ele é indicado sim para mercadorias de baixo valor agregado, mas ele também realiza o transporte de mercadorias de alto valor, como carros de luxo. Ele é o transporte através dos oceanos e ele tem um custo de frete relativamente baixo em relação aos demais. E dos pontos negativos, a gente vai estar falando aí que ele depende de vias e aparatos apropriados, ele tem um tempo de trânsito mais longo, ele é necessário terminais especiais, afinal, quanto maior a embarcação, maior precisa ser os aparatos do porto para recepcionar essa mercadoria. E ele tem um gerenciamento que ele exige diversos documentos, transformando ele em um pouco complexo. E uma informação importante que Samir Ked trouxe para a gente em 2017 é que, comparando com os demais modais, ele é 3 vezes menor em custo que o frete ferroviário e 8 vezes menor que o rodoviário, ou seja, ele é muito atrativo em termos de competitividade internacional. Bem, até esse momento, né, aqui nas nossas considerações preliminares, né, pois o PTG ele avança aí para o trabalho final de graduação, né, no próximo semestre, a gente está falando que houveram um grande. Foi possível identificar muitas vantagens com a utilização do modal aquaviário. E apesar de nós termos que levar em conta o nível de serviço do cliente, o frete baixo, o custo baixo para realizar essa movimentação é um fato muito atraente. Porém, essas hipóteses elas só poderão ser de fato confrontadas quando as hipóteses forem confrontadas e for realizado a real aplicação na empresa, para ver de qual modal a gente vai estar podendo aplicar na empresa BT. Bem, pessoal, é, isso é tudo. Espero que tenham gostado do trabalho até o presente momento e muito obrigado por terem assistido até aqui.